Quebre o ciclo. Destrua o padrão. Mais cedo eu falei sobre um vídeo de uma moça que foi e não foi acolhida pela mãe. Então me deu um estalo e eu acho que agora é o momento da gente conversar sobre isso e falar sobre as minhas experiências, se é que se pode chamar isso de experiência, né? Sobre meus traumas que geraram inúmeras coisas na minha fase adulta. Acho que pra gente começar essa história, esse relato, a gente tem que começar lá do princípio, para entender todo o contexto de uma história. Minha mãe foi mãe solo, me criou sozinha, sempre, a vida inteira. Então, para poder trabalhar, ela era obrigada a pagar alguém para me cuidar. E entre inúmeras casas que eu fiquei, que naquela época a gente ficava na casa das pessoas, né? A gente não pagava babá na casa da gente. Então, eu fui cuidada por esta pessoa. E vamos deixar bem claro aqui que eu era apenas uma criança, por volta de 3, 4 anos. Eu tenho flashes, algumas imagens, alguns flashes, algumas imagens na minha cabeça. E essas imagens, elas... Como é que eu vou falar? Elas me dão uma sensação angustiante. Porque eu tento me lembrar de rostos e eu não consigo. Então vamos lá. Eu tinha por volta de 3, 4 anos, talvez mais, talvez menos, não sei. Eu tenho flashes de uma casa, que naquela época, as casas, a maioria, né? Elas eram mais altas e a gente conseguia entrar embaixo das casas, sabe? E a gente tinha várias outras crianças que também não me recordo se eram filhos da mulher, parentes, ou outras crianças que ela cuidava, não me recordo. Mas eu lembro que eu brincava com essas crianças e a gente ia pra debaixo dessa casa. E o primeiro flash que vem na minha cabeça é embaixo dessa casa, alguém me encostando nesses palanque que sustenta a casa e mexendo em mim. Não sei explicar exatamente em que partes mexia, porque eu só tenho essa visão da pessoa, não sei, criança, eu não sei, encostada em mim. Eu só consigo ver isso, a pessoa encostada em mim. E eu sinto a mão dessa pessoa. E nessa mesma casa, eu lembro que a minha mãe, para me deixar nessa casa, ela tinha que me fazer dormir. Eu chorava compulsivamente quando ela me deixava nessa casa. A mulher me batia, que eu lembro também um dos flashes que talvez eu estivesse com fome, ou talvez fosse só coisa de criança, não sei. Eu fui pegar um bolo que estava em cima da mesa. Essa mulher, ela bateu demais na minha mão. Eu consigo sentir a dor dela batendo na minha mão. Eu vejo uma casa perto de um rio. E para chegar nesse rio, tem algumas pedrinhas. Como se fosse aquelas beiradas de cachoeira, que tem aquelas pedras assim na lateral. Essa é a imagem que eu tenho. Eu acho que esse foi o primeiro momento que alguém me tocou, que me traumatizou. Porque eu tô com 46 anos e eu sempre tenho essas lembranças na minha cabeça, essas imagens. E aí eu fico pensando, quanto trauma, né? Quanto trauma a partir disso. Quanto trauma eu vivi depois. Eu vivi depois disso. E a minha mãe nunca soube. Eu nunca comentei sobre esses flashes, nunca. Mas ela só estava me deixando ali, achando que estava me protegendo, para alguém cuidar de mim, para ela poder trazer o alimento para dentro de casa, para suprir as nossas necessidades. E esse alguém violava a inocência de uma criança de apenas 3 anos. Esse é um dos relatos. E a gente vai continuar. Eu vou continuar contando. E no final dos relatos a gente vai conversar sobre respeito, sobre ouvir o seu filho, ou se não ouvir, ver os sinais. Não que a minha mãe tivesse, naquela época, né? Ninguém tinha inteligência emocional ou inteligência visual para poder ver quando uma criança estava sendo abusada ou violada de alguma maneira, né? Eu ficava a semana toda naquela casa. Então, a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. E se alguém quiser falar alguma coisa, quiser deixar algum relato para mim contar aqui, tem o meu e-mail na bio. Eu vou ter muito prazer em contar a tua história. Porque eu acho que nós, mulheres, que sofremos algum abuso quando éramos crianças, adolescentes, ou agora mesmo como mulheres adultas, a gente tem que falar.
Vamos nos unir em uma só voz e dar um basta nisso tudo. Eu sei que é difícil. O mundo tá cheio de gente ruim. Mas vamos abrir os nossos olhos, olhar para os nossos filhos e tentar mudar. Porque quando dizem que a mudança não seja a mudança no mundo, a mudança tem que começar na nossa casa, no nosso vizinho. Vamos prestar atenção ao redor. Porque às vezes o abuso está acontecendo do lado da tua casa, dentro da tua casa, com a tua família. E você nem desconfia. Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, digite todas juntos. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários. #de mãos dadas.